vez. Adoração de Deus. Existem pessoas sendo curadas aqui dentro agora. O Espírito de Deus acabou de curar uma pessoa com câncer aqui dentro agora. O ouvido de uma pessoa está sendo restaurado aqui agora. Levante as mãos agora, Senhor. Stand your hands to the Lord. Adorem a Jesus. Love Jesus Christ. Feeling the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Receive the glory of God. Aqui nesse lugar. Grande unção de Deus sobre isso. Grande unção de Deus sobre Deus, levante as mãos e receba a glória de Deus. Stand your hands. Receive the glory of God. Leva a sua glória. Deus, eu não sei se eu vou conseguir ministrar alguma coisa aqui hoje. Oh Lord, help me minister very seriously. Tem uma poderosa unção aqui. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Estenda a Deus. Feeling the Holy Spirit.
você nunca mais, nevermore, será o mesmo. Quantos creem nisso nessa noite? Aplaude de glória, Senhor! Sobre a Arábia. Como se fala? Real, Senhor. Samaria, and in Samaria, até os confins da terra. and unto under the most Quantos podem glorificar nosso Deus? Fechem sua Bíblia, podem tomar Close your Holy Bible. Você deve aprender o que precisa ser feito para ver Deus te usar poderosamente. Primeira pergunta do dia. First question of tonight. Quantos creem? How many think E a palavra de Deus, with the word of God ela é real. is a real? Não digo para todos, Don't talvez say all. para alguns aqui ainda For in existe uma dúvida be a question dentro do coração in your heart sobre a palavra de Deus. about the word of God. A Bíblia diz, The Holy Bible says, Atos dos Apóstolos Acts of Apostles 1, versículo 8, verse que 8, receberíamos poder and he said, quando descesse sobre nós when that in o Espírito Santo. the Holy Spirit. Interessante, Interest. não está escrito Don't o write poder descerá the power open. se eu subir no monte. Oh, excuse me, down. Não If está I- escrito Don't write que receberei poder and receive the power. se for muito If for Muito. very espiritual. spirit. Não está escrito Don't write que receberei poder with receive the power. se jejuar If Juju 20 dias. 20 days. Não está escrito isso. Don't write this. Mas está escrito: But recebereis poder receive the quando power descerdes sobre vós when down the o Espírito Santo de Deus. Holy Spirit of God. Muitos se esforçam à toa. And this course, O poder de Deus the power of God. não é pelo seu buscar. A unção de Deus The power of God. não é por muito você querer. Don't look for very you. Não é por muito você fazer coisas para Deus. Make anything to God. A unção de Deus The unction of God. é para aqueles For this. que creem que a palavra de Deus God ela é of God. real. Quantos entenderam? Levante as mãos. Hallelujah. Ok, vamos lá. Quando buscamos ao Senhor, é como se fizéssemos When algo a search Deus. of God, Muitos dizem men que say devem pagar o preço, that's to pay a price. mas precisamos entender isso. But we need to Quantos know querem this. Amen.
Pagar o preço não é Pay the você price. pagar Don't algo a you. Deus. Você Pay não the pode price. dar nada a Deus. You don't need Você não tem nada a oferecer a to God. Deus, como eu também não. Estamos aqui hoje por misericórdia dele. We need tonight for your misericordia of God. A unção de Deus, The unction of ela é liberada ao cristão, ela é liberada ao crente, quando cremos que a palavra de Deus ela é real e entendemos o que está escrito. Jesus ele é simples, Jesus is very simple. muito simples. Very simple. Nós complicamos as coisas. We completed this. Nós complicamos as coisas. Yes. Por muito tempo, For many time, eu procurei I os searched caminhos The que best. me levavam with me go to ao Espírito Santo Oh, Holy Spirit. e para ser usado por Deus. For Quantos querem ser uses usados por Deus aqui? How many uses Preste atenção. for God tonight? A questão é endereço. This question is address. Existem vários endereços. There are very address. Muitos endereços. Many addresses. A questão é, This question is quem sabe when o no endereço correto. the address E hoje você correct, aprenderá o endereço correto em nome de Jesus. touching the glory of Christ. Muitos pensam, Many things. se orarmos muito, If a player jejuarmos muito, if subirmos muito ao monte, in the seremos ungidos. Não. Quando Deus prometeu when God a promised unção do Espírito Santo, the unction of Holy Spirit, Ele disse He said, que receberíamos poder He saved the power quando o Espírito Santo descesse. when the Holy Spirit down. Quer escutar uma verdade? You hear it. Ele já desceu. Em Atos dos Apóstolos. Ele está aqui And be tonight por meio de Jesus para ungir você. for you. Quantos estão preparados a uma unção tremenda? How many people for Preste atenção. Press attention. Nós confundimos as coisas. We confound the things. Eu subi muito ao monte. I go to Já orei very muito também. in the months. E nunca And aconteceu actually, nada. Já fiz propósitos grandes. I make many proposals. Meses e meses e meses Months and months de jejum. of judgment and nothing. Um dia o meu amigo olhou para mim e disse para mim: para com isso. Está errado. It's wrong. Está errado. It's wrong. Pare com isso. Stop Eu falei: this. o que eu estou fazendo? What I make? Ele disse para mim: And he said, eu faço. I make. Jesus é real para você. Jesus, Se Jesus é real para você, Ele é a palavra. E vocês receberão o que está escrito. And you receive of the right in the Holy Spirit. Preste atenção. Há mais de 2.845 anos atrás, o Senhor prometeu 2000 years ago, a unção do Espírito Santo the unction of the Holy Spirit, através do profeta Joel. Big Ok? Joel prophet, Ele disse he said, que derramaria when down, sobre toda all a carne. Diga bem alto: eu sou um espírito, tenho uma alma I have a e soul, possuo um corpo and I have a de body carne. of blood. Todos têm um corpo de carne aqui dentro? I'll have a Então você se enquadra nessa promessa. Não complica o evangelho. Não complica o evangelho. Não That's faça isso. complicated division. Não faça isso. Don't make this. Em Atos dos Apóstolos 2, In Acts o of Espírito Apostles Santo 2, foi derramado. the Holy Spirit take it down. Quantos já aceitaram a Jesus aqui? Levante as mãos. How do we accept Jesus tonight? Vamos lá.
Em João 14, In John 14, 16, 17, 16, 17, diz assim: how to say? o Espírito Santo, The Holy Spirit, o Espírito Santo the Holy Spirit, permanece em você keep in you para sempre. forever. Sabe por quê? How you Você não experimenta You don't e goza feel do poder de Deus, the power of God é porque você muitas das vezes, because you are Pensa- very correct. e quando você peca, See, o Espírito Santo se retira de você. Mas Yo- pastor, está escrito: não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi disse. Davi não tinha aquilo que temos hoje. the Queen David don't O have Espírito Santo estava sob medida the Holy Spirit. no Antigo Testamento. João 3,34 diz que aqueles aos quais o Pai enviou, eu e você, temos o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo, We have the Holy Spirit. ok? Okay. E não temos ele por medida. Você tem ele sem barreiras e sem medida nenhuma. Todos podem entender isso? any problem. Essas verdades você precisa entender. This truth you know now. Agora olha. Hoje nós estamos na época em que o Espírito de Deus tem 100% Today the Holy Spirit is 100% de liberdade para operar. of freedom for us. Na época de Davi, In the David não era, era. O Espírito de Deus the Spirit of cumpriu o God que precisava make you of a need e se retirou. and you go to your home. Quando Davi pecou, When Queen David o maior medo dele with your foi ficar sem o Espírito Santo. more finger, Por isso ele diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Todos entenderam isso? oh God, please Ok. don't give me Agora preste of atenção. your Holy Spirit. Em João 14, 16, 17 diz que o Espírito Santo morará dentro de você para sempre. A diferença é, ele é o selo que leva você a Jesus. Sabe quando você não quis mais Jesus? Era ele que ficava bradando no seu coração: volta, 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 volta. O seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui. Volte, volte, volte. Go back, go back, go back. Quer escutar uma verdade? You're not O Pai sabe que ele The Father fez knows promessas promises a pecadores. are sins. Você tem que entender isso. You need to know this. Sem o sangue de Jesus, somos condenados. If you don't use blood of Jesus, Somos we are condenados. sins with condemned. O Pai do céu, The power quando olha aqui na terra, ele olha para você earth. e vê Look o for revestimento you. You registered do sangue de Jesus. of God of Jesus. Por isso tu és santo Because this is your aos olhos do Senhor at eyes of Lord. e justo. Amém? Segurança. It's making Que secure você se fecha your closet para a unção de Deus. for power of God. O maior inimigo Your da unção de Deus greatest enemy of power of God é a distração. is Quando você se distrai, when you distraction acabou a unção. endless. Acabou a unção. Endless. Se você se sente If you feeling sozinho, alone, acabou a unção. endless. Existem pastores aqui que se sentem The sozinhos, pastors with feeling mas ele alone. diz: Ele estará em você para sempre. Para sempre. Forever. Ok? Yeah. Aprenderam que o Espírito de Deus não sai dentro de você? Nem se você pecar, If ele you não sai de sin, você. the Holy Spirit don't go back. Mas pastor, eu sinto fraqueza. Exatamente.
O Espírito Santo permanece em você. Mas o que é retirado de você é a unção de Deus. The Holy Spirit Ela é retirada. keep in you. A unção de servir. A unção para ter força Power contra o pecado. with the sin. Ok? Conseguiram entender? Por isso você se sente fraco. Por isso você se sente para baixo. Provide of Holy Spirit. And Porque a Jesus. unção é retirada. Podem entender isso? Mas o Espírito How you Santo know this? permanece no você. But the Spirit Vamos lá. keep in you. Para você receber a unção, For you receive ser the usado power por of God. Deus, Be você used of God. precisa entender You need to know como funcionam as coisas. where to Okay? make these things. Vamos entender? Vamos lá. Quando estamos numa igreja, When we stay in the vamos church adorar ao Senhor. and love it of A God, Bíblia diz the Holy Bible say, que a cura and the cure na adoração and the adoration, e que Deus and God habita em meio aos louvores. in the lovers Okay? and musics. Talvez você serve na sua igreja, na igreja onde você congrega, Maybe you Perfect. service in your church e você não sente nada. and you don't feeling nothing. Isso está errado. This is wrong. Deus nos criou God is para a wrong. adoração dele. Amém? Yeah. E se adoramos ele, If you adore a Him, presença dele tem que ser real. your Porque ele habita em presence meio aos is- louvores. Então é errado você não sentir nada. É errado. It's wrong if you don't feeling nothing. Lembra-se de uma coisa: Remember, and a distração the distraction faz você sair da presença dele. make you keep out of presence of God. Se você vem para cá If you go to real com problemas na cabeça, with problems of your coração angustiado, with angustia, deixe isso lá para fora. A sua esposa your wife não pode te incomodar. don't. O seu marido não pode te incomodar. Your wife. Ninguém pode te incomodar e tirar a sua atenção And return quando your você vai ser attention. usado. Tem fome. E automaticamente And a presença é real para vocês. the Ok? presence is real for you. Existe uma coisa que erramos. We are wrong. Não sentimos a presença de Deus. Preste atenção. We don't need the feeling, the presence of God. Sentimos a presença manifesta de Deus. We feel the presence Okay. manifested of God. Quando Jesus disse When Jesus said, que o Espírito Santo the Holy Spirit habitaria blows dentro de você, in your, isso só acontece àqueles que estão salvos em Cristo Jesus. this is Aceitou a for Jesus, sake o Espírito Santo Jesus está dentro de Christ. você. Isso é regra. Amém? If you accepted Jesus Christ, Presta the atenção. Holy Spirit have in you. Uma vez que o Espírito de Deus está dentro de você, When we pray with the Spirit of God have in you, o Pai, the Father, Jesus, Jesus, vem morar dentro de você. we go in. Isso in é se cumprirdes o Evangelho, you. como If está you- escrito. Ok? Agora preste atenção. O Espírito Santo, ele é a presença da Trindade. The Holy Spirit is a presence. Ele é a presença de Deus. He is a presence of God. Quando ele se manifesta, When you manifest it, sentimos a presença. we feel in the presence. Mas na realidade não é assim que se fala. But in the real, Sentimos o poder de Deus, we feel que the power of manifesta God. We a presença de manifest Deus. The presence of God. Ok? Entenderam? Vamos lá. Desce um pouco de unção. Down of conscience. Alcança os ministros. Go to ministers Ok? E alcança algumas pessoas de vocês. and, Amém? and peoples. Começamos a sentir o real aqui. Quando isso acontecer, acalme-se. Você ministro, acalme-se. Espere, pastor, mas não existe ninguém recebendo lá fora.
primeiro é para vocês. The first yours. Para alguns lá embaixo. For Ok? us. Agora preste atenção. Press attention. Quando esse poder desce, prepara você a se render a Deus. Ok? Sabe o que acontece depois disso? Aí o poder de Deus desce para ser visto no local. Aí é a hora que as pessoas são curadas. Aí é a hora que o cego enxerga. Aí é a hora que o surdo ouve. Aí é a hora que o paralítico levanta. Aí é a hora que a glória de Deus se manifesta no lugar. Ok? Agora preste atenção. Press attention. Preste atenção. Press attention. Quando o poder de Deus desce, When the power of ele manifesta a presença de Deus. Ok? presence of Jesus fica real para você. Jesus is very real. for Vamos us. entender. Let's O go. Espírito Santo The Holy manifesta a unção de Deus. Spirit, the power of God. A unção de Deus manifesta o poder de Deus. O poder de Deus transforma a sua vida. Your life transforms. O poder de Deus The power of manifesta a presença e a presença transforma. Ok? Preste atenção. Press attention. Quando isso acontece, vamos entender isso. Vamos com um exemplo mais fácil. Preste atenção. Imagine o tempo. Imagine o céu. Ok? É possível acontecer raios no céu sem nuvens? É possível? It's possible of a rain in the skies. Precisamos de nuvens Clouds. para que gerem os raios. Mas quem coloca as nuvens no céu? But wait, put your Deus. these things in Deus the coloca as nuvens no céu. God. O céu está cheio das nuvens. The sky Aí is gera-se full os of raios. clouds. Ok? Assim também é a unção. Vamos dar nome às coisas. As nuvens The clouds chama-se unção. Levante a mão e diga nuvens, of God. unção. The clouds Ok? function. Os raios, The rays poder. power. Mas quem colocou as nuvens lá foi Deus. But not yet, but E a pessoa desse Deus, it's God Espírito Santo. and the Holy Spirit. Ok? Se o Espírito Santo não estiver aqui, If the Holy Spirit don't nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Nossa. Mas quando ele está no lugar, o poder de Deus é manifestado. Por quê? manifest Porque ele enche esse ambiente com a unção dele. because full the church. A unção é aquilo que enche o ambiente, The como um unction perfume. Se eu borrifasse várias vezes o perfume aqui, as pessoas aqui da frente iam começar a sentir, e ia se estendendo até toda a igreja. Amém? Perfeito? Depois que isso acontece, aí gera-se o poder de Deus. after you be happy, Quem faz a diferença em um culto? generate the power of God. Quem faz a diferença em um culto é o Espírito Santo. Who is a difference in the cult is the Holy Spirit. Quem faz a diferença em um culto é o Espírito Santo. The Holy Spirit. Ele está dentro de você, And the, ele não sai de dentro de você, e ele te dá o direito de uma coisa. Sabe qual é? Mas recebereis poder. Agora sim, But receive the power. Mas recebereis poder But quando descerdes sobre vós o Espírito Santo. Sabe o que significa? Você aceitou a Jesus, amém? O Espírito Santo mora dentro de você, amém? Basta crer na palavra e o Senhor Jesus te unge. don't believe in the word of Jesus. Pastor, é só isso? Pastor, but only Só this. isso. Only this. Nada mais do que isso. It's very simple. Não é o muito fazer por Deus que te leva a ser ungido. Não é o muito se entregar em jejum, oração, essas coisas que te levam a ser ungido. Preste atenção. A Bíblia Sagrada diz The e nos Bible ensina says, que precisamos de sensibilidade. we need a sense goal. Precisamos de sensibilidade. Pastor, então significa que eu não posso orar, não posso jejuar, não posso fazer nada? Não é isso que a Bíblia ensina. Um certo dia Jesus parou na frente de uma pessoa endemoniada, depois de os discípulos tentarem expulsar aqueles demônios. Eles não conseguiram. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vós? Ok? Depois Jesus chegou trazendo o garoto aqui e ele expulsou o demônio. Agora observe para você ver que interessante. Observe para você ver que interessante.
No final de tudo, os discípulos chamaram Jesus e disseram assim: Jesus, por que aquele demônio não sai? Aí Jesus disse: existem castas de demônios que só saem como? Eu te convido a jejuar e orar por um demônio. Te convido. Estou cansado de ver pastor apanhar. Estou cansado de ver o pastor colocar num demônio e falar: sai, 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 não sai. O nome de Jesus não é alakazam. Se Jesus não for real para você, nada vai acontecer. Aleluia! Pastor, mas quem me deixa Jesus real para mim? O Espírito Santo. Essa é a função dele. Trazer a realidade para você. Mas pastor, porque ele disse orar e jejuar? Você quer entender? Quantos querem entender isso? Você não veio aqui para escutar uma palavra teológica. Você veio escutar o que o Senhor tem para dizer para você. A teologia não explica, mas o meu amigo explica para vocês. Jesus chegou nos discípulos e disse assim: filhos, vem, deixa eu explicar para vocês. Olha, existem castas, impregnamento de demônios em pessoas que só saem com jejum e oração. Deixa eu explicar para vocês. O Espírito Santo, ele é quem expulsa os demônios. A Bíblia diz que Jesus, uma certa hora, disse: chamaram ele de demônio de Beelzebul. E Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então lhe é chegado o reino dos céus. Aleluia. O nome de Jesus é a chave que libera o poder da pessoa de Jesus, que é a fonte de todo o poder. Afirmamos muito que o nome de Jesus tem poder. Existe até isso em placas em todos os lugares. Damos tanta ênfase ao nome que esquecemos da pessoa de Jesus. O nome é a chave que libera a fonte do poder, que é a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é Deus Todo-Poderoso. O nome é aquilo que libera esse poder. Naquele momento ele disse: se expulsa os demônios pelo Espírito Santo, lhe é chegado o reino dos céus. O nome de Jesus é a chave para que o demônio saia, ok? Mas quem vai dentro da pessoa e retira o demônio de lá de dentro é o Espírito Santo. Todos podem entender isso? Ok. Jesus disse: queridos, quando você jejua, quando você ora, quando você busca no monte, e quando você passa momentos de adoração e intimidade com Deus, isso serve para a sensibilidade. Quanto mais tempo você passar em oração, mais você vai ganhar sensibilidade com o Espírito Santo. Mais você vai ganhar sensibilidade. Mais. Só que tem um detalhe: se você não souber disso que estás a aprender agora, jejuará em vão, subirás um monte em vão, farás todos esses procedimentos em vão. Todos podem entender isso? Ok? Agora, se você tem a intenção do seu coração, de que isso lhe dará sensibilidade, aí sim funcionará as coisas. Jesus, em outras palavras, olhou para os discípulos e disse assim: queridos, escutem, quando vocês jejuarem e quando vocês orarem, ganharão sensibilidade. Ou seja, os macumbeiros sabem que quando você jejua, é desprendido o seu espírito da sua carne. Você fica mais sensível. Aprendam isso, vocês pastores. Ovelhas suas sensíveis, que não são alicerçadas na palavra de Deus, são sensíveis ao diabo e são sensíveis ao Espírito Santo. Você pode ver pessoas receberem de Deus gloriosamente hoje, e quem sabe amanhã, por falta do entendimento da palavra, estar no mundo. Ok? Por isso precisam entender como funcionam as coisas, para ficarem alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém, queridos? Agora preste atenção. Jesus disse: quando jejuas, quando oras, recebe sensibilidade. Aí, meus filhinhos, vocês vão ficar mais sensíveis ao meu espírito. Ficando mais sensível ao meu espírito, a propósito, o dom da fé é dom nato do próprio Espírito. Ou seja, a fé não é uma coisa humana. A fé é algo sobre-humano. Não tente se esforçar. Hoje em dia é ministrado várias e várias vezes que devemos ter fé para recebermos cura. Você precisa ter Jesus para receber a sua cura. Nada mais. O que acontece? A fé é um dom do Espírito. E se você é sensível ao Espírito, automaticamente Ele manifestará a fé através de você. 1 Coríntios 12, versículo 7 diz
que Ele faz assim conforme Ele quer. Ele distribui conforme Ele é útil. Versículo 11, é no comando dEle. E se Ele está dentro de você, prepare para ter uma fé sobre-humana. Prepare para ver os montes se transportarem. Na cidade de Campo Belo, quando eu orava por um homem que tinha uma perna menor do que a outra, 2 centímetros. Ele me disse, 2,5 centímetros, desculpe. 2,5 centímetros. O Senhor me disse, filho, põe as mãos na perna dele. E eu fui para segurar na perna dele com toda a certeza que a perna cresceria. Quando eu fui medir as pernas dele, já estavam 2 centímetros maiores, as duas perfeitamente. As pernas já tinham crescido antes mesmo de eu chegar lá. Sabe o que é isso? Se o Espírito de Deus está junto com você, você só glorificará Jesus. Mas recebereis poder quando descerdes sobre vós o Espírito Santo. O poder de Deus fica dentro de você, porque você foi ungido por Deus. Vamos lá. Dentro de você existe o Espírito Santo. O que reveste você é a unção de Deus, e o que flui de você é o poder de Deus. O que Jesus diz? Ser-me-eis testemunha. Sabe o que você vai dizer? Jesus fez uma perna de 2 centímetros menor do que a outra crescer. Glorifiquei. Ele te chamou para fazer isso. Porque quem faz é Ele, quem realiza é Ele, e quem glorifica é Ele, através das nossas vidas. João 4,16 diz isso. Que o Espírito Santo glorificaria as pessoas, o Senhor Jesus, através de nós. Voltamos lá para Jesus com os seus discípulos, ensinando eles. Ele falou, então, quando vocês jejuam e quando vocês oram, vocês ganham sensibilidade. Ganhando sensibilidade, vocês se aproximam do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Ele operará em vocês fé. Jesus não diz, ó geração que não jejua e não ora, ó geração que não sobe em monte. Ele diz, ó geração incrédula. Por falta da fé em Jesus, o demônio não sai. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo faz Jesus real para você. Aleluia! E quando Jesus é real para você, nem a boca você precisa abrir, o diabo vai embora mesmo. Aleluia! Escute. Não precisa manifestar um demônio para a pessoa ser liberta. Pastor, por que isso aconteceu na Bíblia? Para que todos pudessem ver que o sinal da autoridade era confiado a Jesus Cristo, porque ele tinha poder sobre os demônios. Você não sabe como uma pessoa sofre por ficar endemoniada. E só existe uma autoridade nessa terra que pode expulsar esses demônios. Segure um pouquinho. A Bíblia diz que o diabo está aqui na terra ilegalmente. Ele está aqui de uma forma ilegal. Ele precisa de um corpo para exprimir as suas vontades, e ele não tem esse corpo. Ele precisa de um corpo para operar isso. Amém? Escute. Atos 1:8 diz que o poder está sobre você. Sabe por quê? O Espírito Santo mora dentro de você. Aleluia! A unção e a autoridade está sobre você. Glória a Deus. Você recebeu essa unção totalmente. Mas a questão é, você crê? Você crê nisso? Você crê que esse poder está sobre você? Se você crê que esse poder está sobre você, ele é seu. Senhor, é a vontade de Deus sermos ungidos. Tanto é que ele disse, sobre toda a carne derramarei do meu Espírito. E quando o Espírito entra dentro de você, desce a unção de Deus, que manifesta o poder de Deus. Em outras palavras, Jesus diz, queridos, quanto mais sensibilidade vocês ganharem, mais amizade vocês terão com o Espírito Santo. E quanto mais amizade vocês tiverem com o Espírito Santo, mais real eu serei para vocês. E quanto mais real eu serei para vocês, não haverá impedimento nenhum que poderá fazer com que vocês não deixem de ir e pregar o Evangelho. A Bíblia diz, as minhas palavras e a minha pregação não consistem em sabedoria humana, mas sim demonstração do Espírito de poder. Amém? Agora escute. O Espírito Santo gera a unção de Deus. A unção de Deus gera o poder de Deus. O poder de Deus gera a presença de Deus. A presença de Deus é aquilo que transforma o homem. Ok? Presença de Deus, pessoa de Deus, glória de Deus, mesma coisa. Quando Moisés diz, rogo-te que me mostres a tua glória, o que ele fez? Passou diante de Moisés, mostrando todos os seus atributos de Deus.
Ele passou com a sua pessoa. Ele passou com a sua presença. Glória de Deus, presença de Deus, mesma coisa. Ok? Perfeito? Puderam entender isso? Não sei. A presença de Deus é aquilo que transforma a pessoa. Mas o poder de Deus não transforma a pessoa. Convida as pessoas a chegarem próximo da presença. Porque o poder de Deus vai convidar as pessoas a se aproximarem de Jesus. Porque a Bíblia diz que as pessoas seguiam Jesus por causa dos sinais. O poder de Deus é a testemunha que você precisa, como embaixador, para levar ao mundo aquilo que o céu tem. Embaixador deve levar aquilo que no céu tem. Então prepare para Deus te usar com poder nessa tecnologia. Ok? Quantos querem ir para a prática? Os dois de pé. De pé, de pé. Rápido. Orle flaste kentor miniasu. Erplantorivstor klenier niglasenderemia. Fique de pé, vocês dois. As duas onde estão, fiquem de pé também. Garklanderevias. Agora vamos para um prático, né? Jesus ensinava a palavra e demonstrava. Ok? Quantos querem ver isso? A mão do servo sem o Espírito Santo, nada pode fazer. Nada. A unção do servo sem o Espírito Santo, nada pode fazer. Ok? Vamos colocar em prática o que aprendemos hoje? Segure. Feche os olhos. Obrigado, Jesus. Quando adoramos ao Senhor, a unção desce. Quando a unção de Deus desce, gera o poder de toque. O mesmo poder que toca você ao ponto de não poder ficar de pé, é o mesmo poder que vai curar você. Traga os dois. Nas reuniões, quando o Senhor me usa, Abacuque 3,4 diz que o poder de Deus está reservado, escondido na presença de Deus. O poder de Deus está escondido na presença de Deus. Não busque o poder de Deus. Lembra-se, presença e pessoa, a mesma coisa. Busque Jesus. Sabe por quê? Quem veio para nos entregar o Espírito Santo? Se buscamos Jesus, Ele nos dá o Espírito que gera a unção, que gera o poder, que gera a presença. Quando nos rendemos ao Senhor Jesus, Ele manifesta o poder dEle, porque Ele nos deu o Espírito Santo. Ok, queridos? Ok? Nunca vi essas coisas. É Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Preste atenção. Quando eu sinto o Senhor, eu sinto a eletricidade de Deus nas minhas mãos. E quando eu sinto a eletricidade de Deus nas minhas mãos, eu sei que eu estou pronto para liberar isso. Querem ter a unção para vocês? Não guarde para você, libere-a. Você precisa liberar essa unção. Como assim, pastor? Escute. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio sobre o reter o óleo. Sabe o que significa isso? Quando você rende-se ao Senhor, se entregando totalmente a Ele. Eu vou fazer isso aqui em voz alta. Tudo que eu faço com o Senhor eu vou fazer em voz alta para você ver. Automaticamente a unção de Deus cai. E você precisa retê-la, segurar. Segure ela. Vai chegar um determinado momento que você não vai aguentar mais segurar. Quando a unção começar a enfraquecer, você vai sentir a eletricidade nas suas mãos. Levante as mãos, vocês dois. Levante as mãos. E o poder de Deus passa dentro das ruas ali de trás.
1, 2, 3. Quantos podem glorificar o Senhor enquanto esses dois aqui? Jesus ensinava e demonstrava. Primeiro, alguns princípios você precisava aprender para entender isso aqui agora. Não adianta simplesmente falar. Precisamos ver. Preste atenção. Quando a unção vem sobre você, você vai sentir as suas mãos elétricas. Eletricidade. Não é dormência, é diferente. Eletricidade. Algumas vezes eu sinto como se tivesse algo sobre as minhas costas. E fica às vezes muito pesado. E às vezes bem leve. E algumas vezes nem assim. Quando você começa a adorar, a unção começa a descer. Você precisa segurar. Segurar. Retenha esse óleo. Retenha esse óleo. Pastor, o que eu preciso fazer para eu ficar com essa unção? Ministre. Libere ela. Libere essa unção para que você possa receber mais. Escute. Quando você libera a unção, é como se ficasse fraco. Você perde a força. Você fica fraco. Mas daqui a alguns segundos, o poder de Deus vem sobre você 2 vezes mais. É como se saísse 5, você fica fraco, desce 10. E quanto mais você ministrar, mais desce. Mais ministra, mais desce. Mais ministra, mais desce. Mais ministra, mais desce. A Bíblia diz que raios brilhantes saíam das mãos de Deus em Abacuque 3:4. É a unção sendo liberada. Este poder está reservado na presença de Deus. Quando você adora a pessoa de Jesus, é o segredo. Não invente moda. Não tente criar outro evangelho. Não faça isso. Não faça besteira. Jesus era simples. Basta se render a Ele. Totalmente desejado, eu me prostro diante de Jesus. Quantos querem mais de Deus? Vamos fazer diferente. Saia correndo daí, quem tem fome, seja de Deus, corre pra frente.
coroa. Deus me mostrou uma coroa. Você vai te enviar para a Austrália para ministrar o Evangelho. Você vai te levar para a Austrália. Essa coroa é de almas. Poderosamente Deus te usará lá. Está pronto para isso? Está pronto para isso? Meu Deus, meu Deus. Duvidaram que Deus tinha a sua vida. Duvidaram que Deus tinha a sua vida. Duvidaram que Ele tinha a sua vida. Mas o Senhor vai te ajudar em dos céus. Escute. Eu quero liberar o que eu estou sentindo aqui. Essa unção vai ser liberada sobre vocês, estão prontos? Essa unção vai ser liberada sobre vocês, estão prontos? Mas antes eu preciso dizer isso aqui. Calma. Olhe para cá, segura um pouquinho, segura. Eu vou fazer em voz alta aquilo que Deus me ensina sobre o que é rendimento. Não basta simplesmente dizer se renda, se você não entender como funciona. Grande unção sobre vocês, levante as mãos vocês dois, levante, levante. E o poder de Deus passa dentro de vocês. Esta é a glória de Deus. Esta é a glória de Deus. Esta é a glória de Deus. Eu vou fazer isso em voz alta. Para que eles possam aprender isso. O Espírito Santo está segurando essa unção para derramar sobre vocês, só para vocês aprenderem. Segura aí. Vocês entenderem. Primeiro, eu não deixo nada na minha mente. A minha mente fica ligada em Jesus. Às vezes o diabo tenta lançar pensamentos para que você pense em outras coisas juntos. 100% da sua mente tem que ser em Jesus. O seu coração deve desejá-lo continuamente, querer estar perto dele. É como se você quisesse ficar com ele. Eu te quero. Fome, desespero e desejo. Quando isso acontece, ai Senhor, quando isso acontece, o Espírito Santo te leva a se render a Ele totalmente. Você perde as funções vitais. Você esquece que tem realmente controle nas suas pernas. Você esquece que tem controle de tudo. Você se dá totalmente a Ele. Você se entrega totalmente a Ele. Aí é a hora que o poder de Deus cai. Estão preparados para isso? Essa unção vai ser liberada para vocês. Estão preparados para isso?
unção sobre vocês. Silêncio, por favor. Silêncio. Quando Deus me usar para dizer a palavra agora, o poder de Deus vai entrar dentro de vocês. Estão prontos? Quando Deus me usar para dizer a palavra agora, vocês querem receber para a igreja? Vem para frente. Quando Deus me usar para dizer a palavra agora, o poder de Deus vai entrar dentro de vocês. Estão prontos? Estão prontos, queridos? Eu quero escutar vocês. Estão prontos? Quantos querem aqui? Quantos querem ação? Quantos querem? Deus vai ungir o ministério que Ele confiou na sua vida agora. Deus vai ungir o ministério dele na sua vida agora. Quer essa unção? Quer essa unção? Quer essa unção? Quando Deus me usar para dizer a palavra agora, o poder de Deus vai estar dentro de vocês, amém, queridos? 10 mãos, todos.
Levante as mãos. Levante as mãos. De Deus com você. Deus irá te usar. Deus irá te usar poderosamente. Poderosamente. Ele não sabe nem onde ele está. Levante as suas mãos. Deus vai te ungir agora. Você diz para ele assim: Deus, eu quero o que o pastor diz. E você vai receber isso.